Pessoal, nós vimos a semana passada que ser igreja no conceito bíblico não é apenas ter um CNPJ e uma placa na frente de um prédio, mas sim ser o organismo vivo de Deus na terra. Somos chamados de pedras vivas do edifício espiritual e membros do corpo santo de Cristo. Nós também analisamos as implicações daqueles que pensam igreja apenas como uma instituição empresarial, fazendo dos seus membros um grande comércio. Também fomos alertados sobre aqueles que ainda pensam no prédio da igreja como um lugar mais sagrado que os demais, carregando assim uma conduta religiosa e até separatista. Neste vídeo de hoje, agora, nós vamos abordar as implicações do conceito bíblico de ser igreja e como isso interfere na forma que eu vivo hoje. Bora lá então, em mais uma reflexão da EB Horto. Muito bem, nós já vimos que o conceito bíblico de ser igreja é fazer parte do próprio corpo de Cristo. A igreja é um grupo de salvos que representa e expressa os valores do reino de Deus nesta terra. Nós somos chamados de templos vivos de Deus por Pedro e habitação do Espírito Santo por Paulo. Mas afinal, o que isso significa? Será que nós temos a noção exata do que é ser templo e habitação de Deus? Então vamos lá. No Antigo Testamento, a habitação de Deus, ela se manifestou primeiro em elementos da natureza. Nós vemos a sarça incandescente, coluna de nuvem no deserto, o sol parando, fogo do céu descendo e queimando sacrifícios. Eram algumas das representações do poder de Deus. Mas na verdade ele escolheu uma tenda para se manifestar ali a Moisés. E depois ele escolhe um prédio e um templo já no período dos reis de Israel. Agora, o que todos esses lugares tinham em comum era a presença santa de Deus em contraste com a natureza caída do homem. Percebam que enquanto a sarça queimava, Deus diz que o lugar ali ficou santo. Na tenda, apenas o sacerdote purificado entrava. E na inauguração do templo, a fumaça da presença de Deus invadiu o lugar de tal forma que todos tremeram diante dele. Ser, portanto, hoje o lugar da habitação de Deus exige de nós imensa santidade. Entrar no lugar de adoração do templo em pecado gerava morte. E agora? Deus mudou? Será que ele não está assim mais tão exigente? Queridos, Deus não muda e a sua santidade continua em repulsa ao pecado humano. A pergunta que fica então é: como Deus habita hoje em seres tão limitados e transgressores, sem que morremos ao entrarmos em contato com a sua santidade? A resposta bíblica para esse milagre é a morte sacrificial de Cristo. O Espírito Santo de Deus só pode habitar nos seus filhos por meio da santidade de Cristo. Ele nos faz santos como o Pai e nos projeta ao relacionamento eterno com Deus. Isso nos enche de esperança e alegria, porém, não nos exime da responsabilidade. Vejam só, Paulo escrevendo aos Coríntios diz que se alguém destruir o santuário de Deus, a igreja, também será destruído. E este recado ele não serve apenas aos opositores do evangelho. Cristãos também podem estar destruindo a comunhão e a unidade do corpo de Cristo, com suas críticas ferrenhas, com seus julgamentos sem compaixão, com suas ofensas sem pedidos de perdão. Lembremos que Ananias e Safira, já na era da graça,
foram mortos por Deus por enganarem e prejudicarem a igreja do Senhor. João nos alerta que se andarmos na luz de Cristo, teremos comunhão como igreja, e então seremos purificados de nossos pecados pelo sangue de Jesus. O autor de Hebreus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, porque Ele é santo. Eu concluo, portanto, reafirmando que apenas a comunhão com Deus e com a igreja em santidade é que permite vivermos em harmonia com o Pai, sendo a habitação do seu Santo Espírito. Sermos a habitação de Deus na terra, então, nos enche de alegria, mas também de grande responsabilidade. É um enorme privilégio que vem junto com o compromisso de uma vida que agrada a Deus, que busca o bem e que foge do mal. Que todos nós juntos, então, como igreja, possamos sentir e viver a presença santa de Deus em nossos corações. Um grande abraço, a paz do Senhor.